Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai, nós oramos a Ti, Senhor, para Te pedir, ó Pai, o Teu Espírito, o Espírito Santo, venha nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e pela Sua bondade, ó Deus, nos conduza ao arrependimento, e que nesta manhã, neste dia, no Shabat, onde nós estamos descansando na Tua presença, e no Shalom, que é a Tua paz, que essa paz exceda todo o nosso entendimento. Ó Deus, e é em nome de Jesus que nós oramos a Ti, Senhor, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos pegar essa Bíblia e vamos ler Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Natália, querida, beijo para você, amor. Mateus 15, todos acharam o Novo Testamento. Primeiro livro do Novo Testamento, né? Hoje nós vamos estar falando sobre os desígnios do coração. E a palavra de Deus diz que os desígnios do coração é que contamina o homem. Então nós vamos aprender por que os desígnios do coração nos contaminam. E nós vamos ver uma conversa aqui de Jesus com os fariseus e os escribas. Mateus 15, Novo Testamento, lá na frente. Ajude aí, irmão Natanael, o irmão que está do seu lado, a achar, querido. Amém, podemos ler. Glória a Deus. Mateus 15 diz assim: Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Olha o que Jesus lhe respondeu. Ele, porém, lhes respondeu: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai e a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderia aproveitar de mim, esse jamais honrará o seu pai e sua mãe. E assim validade da palavra de Deus, por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhe disse: Ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto que contamina o homem. Então, aproximando-se deles, discípulos disseram: Sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não provou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora,
Se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em um lugar escuro? Mas o que sai da boca vem do coração, e isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Amém? Glória a Deus. Podemos sentar, queridos. Essa palavra, de Mateus é muito importante para nós. Por quê? Porque muitas das vezes estamos muito ligados ao costumes de tradição, de culturas, e não estamos ligados à palavra de Deus, né? Muitas pessoas estão mais apegados à tradição do que o que Deus diz. E você vê que essa conversa de Jesus com os fariseus e os escribas era porque eles guardavam as tradições, mas eles não obedeciam, eles não viviam os mandamentos de Deus. Você vê que eles estão preocupados porque os discípulos não lavavam as mãos. Mas Jesus responde para eles com um mandamento, né? Ele fala aqui no versículo 2, os fariseus e os escribas dizem assim: por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciões, pois não lavam as mãos quando comem? Eles estavam preocupados com os ensinamentos dos homens, porque os anciões falavam sobre essa lavagem de mão. Mas Jesus responde para eles: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe. Então ali nós vemos que estava uma conversa em que os fariseus e os saduceus, eles preferiam guardar as tradições do que viver os mandamentos de Deus. E Jesus estava ali para ensinar os discípulos deles a viver os mandamentos de Deus e não as tradições do homem, dos homens. Então nós muitas vezes estamos assim, queridos. E é importante que eu e você venhamos entender isso. Por quê? O profeta Oséias diz que por falta de conhecimento o homem é destruído. O homem é derrotado. Então, nós precisamos entender o que é mais importante. Nós entendemos sobre esta caminhada com Deus. É importante entendermos que a caminhada, a nossa caminhada como cristãos, como filhos de Deus, ela é baseada na palavra de Deus. A Bíblia é a nossa bússola, a Bíblia é o nosso caminho. Então eu e você, quando nós nos convertemos ao Evangelho de Jesus Cristo, o que significa essa conversão? Essa conversão diz que eu e você vamos nos esforçar para lermos a Bíblia e obedecer os seus mandamentos, né? Então nós precisamos entender que nós seremos julgados pela palavra de Deus. Não é pelo que achamos, não é pelo que pensamos, não é pelo que o mundo nos ensina, não é pelo que os antigos nos ensinam, que você fala que vem aqui que ele está falando dos anciões, são pessoas antigas, podem até ser nossos pais, mas se não for um ensino baseado na palavra de Deus, nós precisamos
aprender a palavra de Deus para vivermos. E é por isso que Jesus, quando ele fala para essas pessoas, ele coloca sobre a questão da honra ao pai e à mãe. Porque se eu não obedecer pai e mãe que me criaram, que me fizeram, eu vou obedecer quem? Né? Porque nós vemos que aqui a honra ao pai e à mãe era muito importante. Aqueles que maldizem seu pai e sua mãe sejam punidos de morte. Já pensou se eu e você, olhando para a nossa vida, o que estava preparado para mim e para você? Será que nós somos bons filhos? Será que nós honramos pai e mãe? Você vê que as pessoas que não honravam pai e mãe, eles eram punidos de morte. Então era algo muito sério. O que hoje nós não preservamos, o que hoje é relativo para muitos de nós, os ensinamentos de Deus eram muito importantes. Então é baseado nesses ensinamentos que nós vemos que aonde está baseada a nossa vida? Porque se as nossas obras vão ser julgadas pela palavra de Deus, nós precisamos temer a palavra de Deus. Lá em Lucas 6,45 diz assim: Mateus, Marcos e Lucas, o terceiro livro do Novo Testamento. Quem conseguir acompanhar a Bíblia, vamos acompanhando, tá? Vamos ler o livro de Lucas. Como nós estamos falando sobre desígnio do coração, nós vamos estar lendo passagens que falam sobre o coração. E Lucas 6,45 diz assim: Jesus ensina: o homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do coração tira o mal, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. E é por isso que quando nós estamos aqui, fizemos a leitura em Mateus 15, no versículo 8, o profeta Isaías já falava que o povo honrava a Deus só de lado, mas seu coração estava longe dele. Porque muitos de nós, queridos, não queremos obedecer. E quando nós não obedecemos, quando nós não temos o coração obediente, nós invalidamos a palavra de Deus em nossa vida. E é por isso que nós precisamos ter muito cuidado com a obediência. Porque a obediência está relacionada ao homem bom que tira o bom do seu bom tesouro. Mas a desobediência está relacionada ao homem mau que tira o mal do seu coração, né? Então nós vemos que desde a antiguidade Deus já ensinava sobre o coração. O profeta Jeremias, no capítulo 17, no versículo 9 e 10, ele está falando sobre isso. E lá em Jeremias 17, no versículo 9 e 10, diz assim: enganou seu coração, mas que todas as coisas é perverso, quem o conhecerá? Olha o que diz o Senhor no versículo 10: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Nós precisamos
entender isso. Porque muitas pessoas oram, muitas pessoas pedem e não entendem por que Deus não responde. Por que Deus não faz como está se orando? Por quê? Porque na hora que nós estamos orando, pedindo as coisas para Deus, Deus está esquadrinhando o nosso coração. Ele está provando os nossos pensamentos. Aqui mesmo no livro de Jeremias, o profeta diz que somente Deus tem caminho de paz para dar para cada um. Né? Então nós precisamos entender, porque Deus, queridos, Ele está ali, Ele está orando, mas Ele está sondando o nosso coração, para ver se há verdade, para ver se há sinceridade, para ver se há amor. Por quê? Porque é pelo coração que somos abençoados ou rejeitados por Deus. É pelo coração que seremos julgados. A palavra de Deus diz que quando o profeta Samuel foi escolher um rei, quando Saul já havia sido rejeitado por Deus, o profeta Samuel ele estava escolhendo pessoas pela aparência. Mas olha o que Deus diz. 1 Samuel 16:7. O Senhor diz assim a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Muitas das vezes nós estamos desejando muitas coisas, ou queremos ser muitas coisas, queremos um título, queremos ser reconhecidos, e às vezes não somos reconhecidos. Por quê? Não é porque nós não fazemos nada. Forma que estamos fazendo. É dessa forma que Deus vai olhar como estamos fazendo aquilo que Ele colocou em nossas mãos. Essa palavra aqui de 1 Samuel, ela que foi escolhido como rei, mas não obedeceu os mandamentos de Deus, não obedeceu às ordens de Deus, e por ele não ter obedecido, podemos nos enganar. Às vezes a desobediência de Saul, ele foi nós precisamos a Deus. Ele nos coloca nos lugares de honra, mas pela desobediência Ele nos tira. E aqui nesse capítulo nós vemos que Deus havia arrancado Saul do trono, né? Por quê? Porque a intenção do coração dele não era obedecer às ordens que lhe eram dadas, né? E Deus o rejeitou. Então é pela intenção do nosso coração que somos conhecidos por Deus. E Saul foi conhecido como um rebelde, como desobediente. Será como está a nossa vida diante de Deus? Porque é pelas nossas atitudes que revelamos quem somos. Se somos filhos de Deus, ou se somos filhos da ira de Deus. Né? E é por isso que lá em João 5, 39, 42, no Novo Testamento, no quarto livro do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, no capítulo 5,
A partir do versículo 39, João escreve assim: examinai as Escrituras, porque julgaste nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para teres vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tem desenvolve o amor de Deus. O apóstolo João está falando aqui de pessoas que querem ser vistos pelo seu próprio mérito, querem ser reconhecidos pelo que fazem, mas pelo seu próprio mérito. Mas ele diz: nós vemos aqui que tu não tens Deus, porque uma pessoa ela pode estar dentro do templo, ela pode estar fazendo a obra de Deus, mas se ela não fizer com obediência, ela não tem Deus. É isso que o apóstolo João diz: sei, entretanto, que não tende em vós o amor de Deus. Pessoas desobedientes dentro dos templos, na obra de Deus, embora estejam fazendo muitas coisas, não têm o amor de Deus. Por quê? Porque não tem amor em obedecer. Não tem prazer em obedecer. Pelo contrário, quer fazer do seu jeito. Deus está nos ensinando pela palavra dele que nós temos que fazer e nós queremos fazer diferente. Assim mesmo, o papai e a mamãe está ensinando, está dizendo, e o filho não quer. Quando vamos para a escola, o professor está lá para nos ensinar, nós não queremos aprender. E não é diferente, vamos para a igreja, ouvimos a palavra de Deus, não queremos aprender. Somos consagrados, ordenados e não queremos viver o que diz as Sagradas Escrituras. Nós podemos ser rejeitados por Deus pela nossa desobediência, porque a desobediência e a execução revela a rebeldia do coração. Então tem pessoas, não somente membros, mas até mesmo líderes, pessoas, diáconos, pastores, profetas, evangelistas que estão com uma vida separada de Deus, embora possam até estar dentro dos templos. Olha o que diz Provérbio 10:8. Provérbio está lá no Antigo Testamento, logo após o livro de Salmos. E diz assim, Provérbio 10:8. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem arruinar-se. Provérbios 12:1, logo em seguida. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. E quando nós estamos vendo que o rei Salomão, que escreveu o livro de Provérbios, ele está nos falando que a pessoa desobediente, ela é insensata. A pessoa desobediente, ela não obedece a Deus, ela não obedece a pai e mãe, ela não obedece professores, ela não obedece patrões, ela não obedece líderes, né? Então esse tipo de pessoa tem uma vida em ruína. E aquele que não ama a obediência, a Bíblia diz que é estúpido, né? Então nós vamos aprender pela palavra de Deus que o que nos afasta de Deus não é estarmos longe somente do templo, mas podemos estar dentro do templo e afastados de Deus. Como já dizia o profeta Isaías, muitos me honram de lábios, mas seu coração está longe de mim. Isso serve para todos nós, queridos. Se eu, como pastora, não tiver uma vida de obediência a Deus, ensinando a vocês o caminho da verdade, que é a palavra de Deus, eu estou afastada de Deus, eu não tenho o amor de Deus em mim. Então,
Deus, é o juízo de Deus. Quem recebe as bênçãos de Deus? O coração obediente, aquele que ama a disciplina. Né? E quem recebe o juízo de Deus? Os rebeldes, aquele que não gosta de ser disciplinado, aquele que não gosta de ser chamado a atenção. Por quê? Porque está baseado a sua vida na sua própria glória, e Deus não aceita a glória humana, mérito humano. Eu faço isso, querido, se não põe em obediência, Deus rejeita. Você viu que o rei Saul, ele foi para a guerra, ele lutou, mas ele deixou de obedecer. Por mais que ele tenha feito tudo que ele fez para a guerra e lutou, mas ele foi rejeitado por Deus. Por quê? Porque em partes ele fez e em parte ele não fez. E muitas das vezes somos assim. Mas eu fiz isso mais. Porque não existe mais, nem porém, nem contudo, nem todavia. A ordem é obedecer. A ordem é se sujeitar. A ordem é ser submisso. A ordem é porque quem não entende isso não tem o amor de Deus. Mas eu posso estar fazendo a obra de Deus, eu posso estar no templo, eu posso. Mas o que diz Mateus 7:21 até 23? Por que me chama de Senhor se não me obedece? Mas Deus, eu estou dando comida por necessidade, eu estou pregando, eu estou plantando. Apartai de mim, eu não te conheço. Por quê? Porque, queridos, há uma caminhada de obediência a ser seguido. Deus se revela através de nós. Deus se revela através do líder. Deus se revela através do pai e da mãe. Mas nós também revelamos a Deus quando amamos a Deus. E aquele diz: aquele que me ama me obedece. Então eu só revelo Deus na minha vida quando eu amo obedecer. Quando eu amo ser ensinado. Né? Por quê? A pessoa, a obediência, quando ela vive no mandamento de Deus, ela obedece a Deus, ela revela, porque ela é uma pessoa feliz. Né? A pessoa feliz, ela tem um coração grato, ela tem um coração vigilante, tem um coração de oração. Mas uma pessoa insubmissa, ela revela a rebeldia. Quem é os insubmissos? São aqueles que ouvem, mas não têm prazer em obedecer. A Bíblia diz que essas pessoas são estúpidas. E muitas das vezes nós queremos ser reconhecidos, mas há estupidez no nosso coração. O rei Saul queria ser reconhecido, mas o profeta disse: olha, Saul, tu já foi ficado por Deus, por causa da tua desobediência. Né? Então nós percebemos que a desobediência em execução revela um espírito de rebeldia, influência maligna. Tem pessoas que na obra de Deus não estão sendo guiadas pelo Espírito Santo, estão sendo guiados pelo príncipe das trevas, a potestade do mal. Por quê? É causa da vaidade dos teus pensamentos. Eu já sei, eu vou fazer como eu quero. Eu já tenho muita experiência. Eu já faço isso há muito tempo. Mas se não for para a glória de Deus, nada disso vai ter êxito, né? Uma pessoa obediente, ela revela o coração sábio, ela é temente, ela é feliz. Uma pessoa obediente, ela anda nos caminhos do Senhor. Como
diz o salmista no Salmo 128, bem-aventurado, feliz é o homem que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos, anda em obediência, né? A obediência revela a gratidão, e o coração grato é feliz, e a felicidade ela revela uma vida de vigilância, uma vida de oração, que é a comunhão com Deus. Querido, se você conhecer uma pessoa temente, ela é feliz. Mas se você vê uma pessoa ingrata, ela é infeliz. Tudo que ela faz não tem, né? Não tem êxito, não tem alegria, né? Uma pessoa desobediente é insatisfeita, é infeliz, revela o quanto o seu coração é ingrato, né? O coração ingrato, ele é desprovido de amor, porque o coração ingrato é desobediente e não tem o amor de Deus. Esse coração ingrato, querido, está sendo revelado porque são pessoas carentes, pessoas que não tiveram pai e mãe, pessoas que foram rejeitadas, pessoas... Então isso é muito propício de pessoas que não receberam amor. Por isso suas atitudes lhes revelam. Como vão dar amor se não receberam? Como ter amor se não receberam amor? São pessoas indiferentes, né? Pessoas que tanto faz se está fazendo bem, está bom, se está fazendo mal, se não está fazendo. Então nós vemos que a palavra de Deus, ela vem nos mostrando muito sobre isso, sabia? E nós vamos conhecer uma igreja que era assim. E essa igreja está lá em Apocalipse 3,15. Essa igreja, ela é chamada de Laodiceia, né? Essa igreja, ela era uma igreja desprovida de amor. Ela era uma igreja indiferente. Porque ela não se sujeitava a Deus. Ela era orgulhosa, ela era soberba, ela era autossuficiente, não sentia necessidade de se humilhar. E nós vamos ler aqui sobre essa igreja um pouquinho, a igreja de Laodiceia. E diz assim, versículo 14. Apocalipse 3,14. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém é Deus, a testemunha fiel, a verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente, quem dera foste frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Quero dizer que eu sou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então nós vemos aqui que essa igreja era ingrata, ela era desobediente, ela revelava um espírito de baixaria. Ela não queria o amor de Deus, ela queria viver. Você vê que ela é chamada de igreja, mas ela é uma igreja orgulhosa, rebelde, né? Então a igreja de Laodiceia é a igreja dos últimos dias, que muitos de nós não queremos obedecer.
está a ponto de nos vomitar, querido. Estamos orgulhosos de poder. O orgulhoso não gosta de disciplina. O orgulhoso não gosta de ser chamado a atenção. O orgulhoso não quer obedecer. Ele é soberbo, ele é rebelde, porque acha que já sabe, que vai fazer do seu jeito, do jeito que quer, do jeito que quer. Mas isso para nós, queridos, é muito perigoso. Se a nossa vida não estiver baseada no que diz a palavra de Deus, nós estamos tendo uma caminhada inútil. Né? E é por isso que a palavra de Deus diz: depois de tiver feito tudo, te considera um servo inútil. Mas não, isso é muito útil. Sabe, isso daí é um engano, achando para o coração. Revela a ingratidão. Queridos, somos gratos a Deus por Ele ter morrido por nós. E se isso não for suficiente, fazerá em nós gratidão e obediência, fé e amor. Não tem mais nada que vai fazer com que eu e você nos convertamos. E é por isso que o apóstolo João diz: vedes, examinai as Escrituras para ver se tem salvação nela. Ele está se baseando lá em Mateus 7, 21 até 23. Será que eu tenho prazer em obedecer? O amor à obediência, o amor a Deus não é obedecer quem eu quero quando eu quero. É todo o tempo, querido. Eu preciso ter uma vida de vigilância, vigiar o meu coração. Por quê? Porque os desígnios do coração ser afastado de Deus. Os desígnios do coração são maus. Os desígnios do coração atraem a maldição. E é por isso que lá em Mateus 15 ele está nos falando sobre a questão do coração. E a questão do coração está relacionada à igreja de Laodiceia, que ela não era quente nem fria, ela era fora. Está relacionada a dizer que eles não queriam obedecer. Queriam estar no tempo somente para estar ouvindo e achar que ir no tempo era o suficiente. Mas precisamos da palavra de Deus para nos tornarmos filhos de Deus e andarmos com autoridade sobre a terra, como diz lá em João 1,12. A ponto aqueles que eles querem Deus e poder ser chamados filhos de Deus na terra. Né? Eu preciso ver o que está dentro do meu coração. Se é soberba, se é orgulho, se é emoção. É isso que vai me revelar diante de Deus. Para ir à presença de Deus. Tem pessoas que têm que ir para ir, estão na igreja. E desce quando quer, fica quando há. Mas aquele que ama a obediência, desce em Deus do tempo. Esse seu exemplo, porque Jesus nos deu, foi assim que ele andou sobre a terra, e ele disse que nós devemos andar como ele andou, em obediência. Porque é a obediência que revela em nós a santidade de Deus em nós. E o próprio Jesus, ele nos adverte sobre isso. Versículo 19 de Mateus 15. Porque tu certo e mal vendido, ou precisa, então, faz os testemunhos, braços. É por isso que na igreja, às vezes, é mentira, por causa do coração. Se nós não tivermos o entendimento, queridos,
Nós vamos estar na igreja somente fazendo mundo. E podemos estar até como o rei Saul. Já podemos estar sendo rejeitados por Deus. Mas eu acredito que nós não queremos ser rejeitados por Deus. Eu não quero, por isso eu tenho uma vida de vigilância. Eu tenho uma vida de muita oração, que é comunhão com Deus. Não para pedir o que eu quero, mas para pedir que Deus faça a sua vontade. Para que Deus me ensine a ser obediente. Para que Ele, a minha vida, revele Deus. Porque a pessoa rebelde, ela revela Satanás. Ela revela o espírito luciferiano. Então nós precisamos examinar a nossa vida pelas Escrituras, né? E que hoje nós possamos aprender com o apóstolo Lucas, que ensina no capítulo 6:45. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do coração tira o mal. Então eu e você precisamos nos examinar. Vamos ficar de pé. Precisamos olhar para nós e ver se a nossa vida revela Deus. Por quê? Porque Deus não aceita a glória humana, não adianta. Nós queremos viver diferente do que diz a palavra de Deus. E nós precisamos ser, pode esticar os braços, querido, nos apresentar diante de Deus, e isso pode esticar os braços. Nós precisamos nos apresentar diante de Deus como obreiros aprovados, do que não temos de que nos envergonhar, mas que manejamos bem, olha, a palavra. Isto quer dizer que nós não andamos mais pelo desígnio do nosso coração. Nós andamos pela palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés, que é a luz dos nossos caminhos. Então, queridos, hoje, nesta manhã, vamos nos examinar. Como está o nosso procedimento? Como está a nossa vida? Como está a nossa caminhada? Nós como servos de Deus, nós como líderes de Deus, como está a nossa caminhada para que no final nós não sejamos surpreendidos como o rei Saul foi. O rei Saul foi surpreendido. Ele não sabia que ele já tinha sido rejeitado por Deus. E muitas das vezes nós estamos assim, né? Então, quando nós somos rejeitados por Deus, quando Deus nos tira do lugar onde Ele nos colocou, Ele já vai escolhendo outro. Porque fomos reprovados por Deus. Então, nesta manhã, vamos colocar o nosso coração nas mãos de Deus, para que o Senhor veja o seu querer e a sua vontade, assim como Ele encheu o coração do rei com as águas do dia. E que a nossa oração não seja para pedir coisas, mas que seja para pedir que Deus faça a sua vontade em nossa vida. Porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Então, que a nossa oração seja assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém, amém e amém.
a presença do Teu Espírito esteja conosco até que Ele venha nos buscar. Amém, querido?